Estamos de volta ao podcast E Se Falássemos de Fé, desta vez para a segunda temporada, novamente com o Padre Manuel Ribeiro. Não podia deixar de ser, não é? Bem-vindo novamente. Muito obrigado, Tigre. Como é que se sente agora para esta segunda temporada? Estamos entusiasmadíssimos. Primeiro foi quase um batismo e agora estamos preparados também para dar uma continuidade, pelo menos, naquilo que foi a primeira temporada. E agora, como nós estamos no ano jubilar, não é? Sob o tema Esperança, vamos adotar também este tema para a segunda temporada. Exatamente. A partir deste ano jubilar, também acho que era muito oportuno falarmos de um tema muito sensível, muito oportuno e muito necessário até de ser debatido e falado. A esperança, como virtude teologal, é a terceira, nós temos três: a fé, a esperança e a caridade, mas a esperança assume-se como que uma espécie de pêndulo entre a caridade, isto entre o amor, e entre a fé, isto é o acreditar, a confiança. Mas é a esperança que tem este lado que nos projetar para a frente, que nos projeta para o futuro, vivendo o presente, alicerçados solidamente naquilo que é a nossa construção, isto é o nosso passado, a nossa vida, mas projeta-nos para o futuro para que não nos roubem esta capacidade de sonhar. E a esperança este lado faz-nos sonhar. Eu lembro-me que o Papa Francisco escreveu algo como: onde há esperança, há vida. Mas habitualmente diz o contrário. Pois é verdade. O nosso povo diz: onde há vida, há esperança. É o contrário. O Papa Francisco é muito lúcido e muito sagaz a ter esta afirmação muito interessante, porque ele coloca, isto muda o silogismo, isto é, não é onde há vida, há esperança, mas onde há esperança que há vida. Porque a vida sem esperança não é vida. É um sobreviver, um arrastar. Mas quando a esperança toma conta do nosso coração, quando a partir de dentro encontramos motivação, encontramos a coragem, a resiliência, o compromisso, então a vida torna-se vida. E o Papa Francisco tem esta simplicidade de nos fazer pensar na vida. Não a vida como vida, isto é, como o dado biológico, mas a vida a partir de um sentido, do propósito, isto é, que incrementa em nós a capacidade ou a necessidade, melhor dito, de sermos cada vez mais vida na nossa vida e na vida dos outros. Isto é, capazes de gerar ou acrescentar algo a mais, mas transformar não só a nossa vida, mas a vida daquelas pessoas que nos rodeiam. E isto, vivido desta forma, amplia aquilo que são os nossos sonhos, os nossos projetos, porque tornamos-nos cada vez mais capazes de sermos sensíveis às experiências, às sensibilidades e às questões e às vidas das pessoas que também se cruzam na nossa vida. Há aqui uma questão que me põe aqui a pensar no assunto, que é: quando nós perdemos a esperança, o que é que devemos fazer? Às vezes nós entendemos esperança como otimismo, mas a esperança não é otimismo. É uma forma muitas vezes errada de entendermos a esperança. O otimismo é um valor muito emocional. Quando nós vivemos a vida muito emocional, andamos sempre a oscilar entre picos, não é? Mas a vida não é isso. A esperança não é otimismo. Erradamente, se entendermos como tal, estamos a pensar mal. A esperança é a consolidação de duas coisas importantes. O Papa Francisco usa a imagem de um barco, e na imagem do barco ele fala assim: nossa vida é como um barco. A nossa barca, no meio de um oceano, com muitas marés, com muitas ondas, são as tribulações da nossa própria vida. O timoneiro, aquele que vai lá comandar o barco, é Jesus, é Nosso Senhor. Mas o barco tem duas características no qual ele representa a esperança. Primeiro, a âncora, isto é, aquela que torna firme, que para, que faz assentar, mas também tem as velas, que é aquela que permite superar. E é curioso que esta imagem de âncora, nós vemos até nas imagens quando a igreja quer representar a esperança, nas iconografias da igreja, aparece quase, geralmente, nesta trilogia, a esperança como uma âncora sobre os seus pés. Enquanto caridade, quase sempre aparece até uma mulher com o seio de fora a amamentar uma criança, que é o amor, e a fé aparece uma imagem de uma mulher também com uma espécie de ninfa,
com um cálice e com cera da hóstia, não é? Pronto. Mas a âncora é aquela que nos faz assentar. Portanto, a esperança, que não é otimismo, é aquela que sabe de onde se pertence, a quem pertence. Nós, o passado, ajuda-nos a estruturar a nossa própria identidade, a nossa própria personalidade. Não interessa, é verdade, que não interessa tanto o que fomos, mas interessa mais o que seremos. Mas se não compreendermos quem fomos atrás, os nossos erros, as nossas debilidades, os nossos proveitos, as nossas conquistas, as nossas alterações, transformações, se não entendermos isto, não integrarmos isso na nossa vida e aprendermos como um processo, e incluirmos tudo na nossa própria caráter, na nossa própria identidade, nós nunca seremos capazes de termos uma atitude sólida. Isto é, a âncora que nos faz parar, o lugar seguro. E isto entendemos até no nosso valor de consciência. O valor de consciência nasce a partir de um conjunto de valores e princípios que regem a nossa vida. Sei lá, vamos imaginar o seguinte: nós estamos perante um dilema até laboral ou ético. Mas a nossa consciência sentir que não é para ali o caminho, significa que eu tenho ali uma âncora. Não, eu sei de onde sou. Para mim não é aquela forma, não vale tudo. Ok, eu podia chegar àquele caminho mais rápido por aqui, mas eu não quero ir por lá, porque isto não é segundo aquilo que é o meu interior. O meu caráter, os meus valores, a minha personalidade, os meus princípios. Não é por aqui. Então entendemos a âncora como este lado, como segura, nos meus princípios, na minha solidez. Não é? Nesta capacidade de perceber uma coisa importante, aquilo que eu não quero. Porque é mais fácil a gente falar do que não quer do que aquilo que quer. Mas quando compreendemos o que é que não queremos para a nossa vida, vamos mirar um cenário muito simples. Estamos numa relação entre amigos e de repente na mesa alguém começa a falar mal de um colega. De um amigo, enfim. E às vezes está comum, damos aqui um clique e nós, alto. E lembramos aquilo que é um ditado popular, que é: nas costas dos outros, vejo as minhas costas. Então se estão a falar mal de um amigo meu, de um amigo nosso, não fará mal também de mim? E quando nós tenho esta validação, quando tenho esta minha validação pessoal interna e ouço isto, eu devo-me retirar. Eu sei aquilo que não quero. Eu não quero estar num ambiente assim. Eu não quero pessoas que tenham este perfil assim. Tenho que me afastar. Então a âncora é este lugar que eu percebo o que é que eu não quero. Não, isto não é bom para mim. Mas por outro lado encontramos a vela. Porque na vida espiritual, a palavra stop é essencial. Falamos na primeira temporada, falamos sobre isso. Stop, que é obrigatório parar, mas é proibido estacionar, não é? Portanto, mas a vida espiritual obriga-nos a parar, mas não a estacionar. Porque quando estacionamos, nós cristalizamos. Nós criamos raízes. E onde criamos raízes, não somos capazes de ir em frente. Nós estamos em passagem. Nós estamos em caminhantes. Esta ideia de caminhante, peregrino, isto é de passagem. E quanto mais caminhamos, menos coisas vamos trazendo sobre connosco. Coisas, não pessoas. É interessante quando se faz a viagem, a peregrinação a pé, quer a Santiago de Compostela ou quer a Fátima, tens esta ocasião de fazer isso, a gente vai percebendo uma coisa muito bonita. É que à medida que vai aproximando da meta, vai trazendo menos coisas nas costas, vai tirando, porque aquilo que era a nossa ideia, vou levar isto, preciso disto, talvez precise daquilo, mas vamos tirando, e quando chegamos ao final, o que levamos são pessoas. São aquelas pessoas que nós nos cruzamos no caminho, aquelas pessoas que tiveram um gesto connosco, e a nossa própria experiência do que foi aquela caminhada, do que foi aquele momento, não é? Coisas muito simples. E as histórias de superação que fomos capazes de ter. Ora, a vida também é este lado. Então a esperança é este sopro nas velas que faz com que o barco, apesar de sólido, tirando a sua âncora, pode ir em frente. Isto é, ir para o futuro. Solidamente, seguro na sua âncora, onde pode parar quando quiser, mas proibido de parar, isto é, estacionar para o resto da vida. Então fazer caminho. E quando a gente faz caminho, também faz crescimento. E o desenvolvimento pessoal é muito interessante. Tem este lado que a igreja sempre chamou a atenção disso, de que nós somos não o que construímos como parte física à nossa volta, mas as conexões somos capazes de criar e solidificar. No fundo, uma outra forma de dizer é aquilo que nós somos capazes ou que nos permitimos ser capazes de criar
vínculos e saudades no coração de alguém. E quando nós criamos saudade no coração de alguém, significa que nós entramos lá. Que só tem saudades quem ama. Há coisas muito bonitas. No outro dia, eu estava em casa tendo uns familiares, os miúdos estavam na piscina e os pais estavam lá, ou sobretudo o pai, estava com os miúdos a brincar, e eu olhava para aquele momento, esse meu primo, e disse: olha que bonito, está a criar memórias. Não é? Como às vezes vejo pessoas amigas, estou a recordo aqui de uma mãe que está até com os seus filhos, com as suas filhas, a cozinhar, a fazer coisas diferentes, está a criar memórias. Aquelas crianças vão criar saudades, vão crescer, vão olhar para trás e vão lembrar-se sempre daquele momento. E aquele momento acontece quando o nosso coração também se torna livre, capaz de se dar e de se deixar contagiar. O momento, viver o presente, é isto que se fala. Aquela expressão muito comum da filosofia, sobretudo romana, que depois foi apropriada pelo gnosticismo como o carpe diem, não é? Que entende-se o carpe diem como uma vivência integral das coisas, só que muitas vezes muito sentimental ou assentimental, ou com toques muitas vezes muito aquilo que é do narcisísticos ou hedonistas, isto é, daquilo que é o meu prazer, o meu bem-estar, num extremo das coisas. Não é isso, é uma visão muito inquinada ou errada de ver o carpe diem. O carpe diem é ter a consciência de que, primeiro, o momento que me é vivido viver, daqui a uns segundos vai ser passado. E se eu não viver, eu estou a falhar, porque não vivi aquele tempo que me foi dado viver. Eu não tive inteiro naquele tempo que era dado viver. E se a gente pensar muito bem, quantas vezes a gente faz de conta? É uma bebida, faz de conta. Faz de conta que estamos com as pessoas, faz de conta que estamos a tomar um café com alguém, faz de conta que estamos a ouvir alguém, faz de conta, olha até faz de conta que gostamos de alguém, que amamos aquela pessoa, não faz de conta. E quando a gente vive neste registro, depois cria um vazio incomensurável no nosso coração. A gente olha para o passado, olha para a nossa vida, deitamos-nos, sim, o meu dia foi uma seca, não fiz nada de novo. Mas quando eu vivo o presente, vivo com a intensidade, eu tenho consciência que esta oportunidade de estar com pessoa A, pessoa B, pessoa C, como nós aqui neste podcast, exige de mim não uma parte de mim, mas o melhor de mim, a totalidade de mim. E quando a gente tem este estilo de vida e vive desta maneira, chega ao fim do dia, faz um exame de consciência e pergunta-se: cara, mas se calhar pode ser um bocadinho melhor ali. Olha, vou corrigir ali. Então, de alguma maneira, estamos a criar disciplina a nós próprios. Estamos a nós mesmos tomar a consciência de que podemos ainda fazer mais e melhor. Só que às vezes estas situações é entendida por muita parte das pessoas como um sentido de insatisfação. Quando estamos com alguém, por exemplo, a gente no ambiente laboral, eu tenho essa experiência, e sim, está bom, mas posso fazer daquela maneira. Oh, nunca está bem, está sempre satisfeito. Não, assim, está bem, mas podes fazer melhor, não podes? Porque quando a gente começa a conhecer as pessoas e a conhecer, estar mais perto delas, nós temos esta capacidade, porque estamos de fora, de ver mais valor, mais qualidade na pessoa do que ela própria se acredita nela mesma. Ela às vezes não se acredita, e não há nada mais difícil na vida do que amar alguém que não se ama. Tu já tentaste ter uma conversa com alguém que não se ama? A pessoa não ouve, está sempre uma atitude de rejeição, do aquele mimimi, não sou capaz, não sei fazer, não. Se já desistiu da vida, não é? E por mais que a gente mostre, tens essas virtudes, tens esta qualidade A, qualidade B, qualidade C, por que não apostas nisso? Ai, não sei, tão difícil, isso aqui. Porque são pessoas que não se amam elas próprias, elas não confiam nelas mesmas, elas não se conhecem. E quando nós estamos a ensinar o caminho, é preciso muita paciência, é preciso muita perseverança para que a pessoa pouco a pouco vá lá. Mas depois, quando entra, há uma mudança radical na vida. É aquilo que nós chamamos de conversão. Quando a igreja faz um apelo constante à conversão, isto é o voltar do coração, primeiro para um amor próprio de nós próprios. É curioso, quando Jesus cura alguém, ou quando converte alguém, quando alguém me traz, a primeira coisa que faz sentir àquela pessoa que foi convertida é sentir-se amada.
É ela que olhar para o espelho e ver-se como nunca se viu. A gente vê as criancinhas, pequeninos, tiram fotografia com todos ali todos periquitados. Aquele sorriso, aquela naturalidade, com o tempo vai-se perdendo. Chegamos à vida adulta, muitos de nós não sabem o que é ser amados. Porque a exigência, os trabalhos, as dificuldades, é o mundo todo à nossa volta que nos perde, que nos tira este encanto, esta jovialidade, esta forma pueril, este quase infantilismo de ver as coisas com pureza. Não, o mundo é bilhaco, tantas vezes, não é? Não aceita pessoas com um coração bom. Temos de estar sempre atentos ao do outro, ao burro e ao para que não nos enganem, não é? Esta pureza das coisas. Pois quando vemos alguém puro, olha, coitadinho, um tolinho. Não é tolo, é bom. É bom. Conta-se uma história muito interessante de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi um grande pensador, um doutor da igreja, não é? Um dos maiores filósofos da humanidade. Ele era, diz o povo, diz a tradição e quase a lenda, que ele era muito ingênuo. E um dia, os frades, os monges mais novinhos, para cruzar com o Tomás, chamaram: "Oi, Frei Tomás, temos ali uma vaca a voar, anda a ver." E ele, como era ingênuo, foi. Chegar fora à rua, nada de vacas a voar. Toda a rir-se, não é? Gagagá. Então, como é que tu acreditaste, Tomás? E o Tomás respondeu: "Olha, é mais fácil acreditar numa vaca a voar do que um monge a mentir." E quando nós percebemos esta forma de estar, a gente diz: realmente, o que é importante? Numa criança, nós não contarmos as coisas, elas não acreditam. Porquê é que acreditam? Porque confiam. Nelas não há nins, não há um talvez, não há mas. Elas confiam. É muito interessante, porque quando começamos a ter esta conversão, com o nosso coração se volta para Deus, então a primeira coisa que nós sentimos é este amor próprio. É voltarmos a amarmos de forma genuína. E depois, numa nota seguinte, que é muito importante, é que começamos a perceber que há determinadas coisas, determinadas pessoas que não nos acrescentam nada. Então começamos a pôr de lado. Deus começa-nos a pôr essas pessoas de lado. E a gente pergunta: porquê é que tiras aquela pessoa da minha vida? Porquê é que fulano A, fulano B, fulano C, de repente era tudo e agora fugiu, desapareceu, não diz mais nada? Porquê? Sentimos injustiçados. Mas Nosso Senhor lá acima ri-se de nós e disse: "Oh rapaz, então mas porquê isso? Então estou a tirar da tua vida." Saiu da tua vida porque não me interessa para a tua vida. Olha em frente, anda. Então é a tal vela que nos impulsiona. E quando sabemos quem nós fomos, importa sim saber aquela pessoa que queremos ser amanhã. Por isso, quando a gente sai de casa todos os dias para trabalhar, ou onde for, tem que perguntar-se a si próprio: como é que eu vou chegar aqui logo? O que é que vai mudar na minha vida hoje? O que é que eu vou mudar a vida de alguém hoje? E quando nós começamos a colocar dessa maneira, nós começamos a ser pessoas completamente diferentes. Mas quando nós cruzamos com alguém, há uma vontade em nós de fazer sorrir outra pessoa. Somos simpáticos, dizemos coisas que são do beabá, que é um bom dia, boa tarde. Coisa que cada vez mais é difícil, não é? Chamamos a vida da pessoa: olha, como é que te chamas? Qual é o teu nome? E as pessoas ficam incomodadas hoje quando alguém pergunta o teu nome, não é? E para quê? O que é que me quer? O que é que você me quer? Não, como é que te chamas? Quem és tu? Para começarmos a tratar as pessoas com um nome. Nem faz favor. Olha, venha cá. Não. Chama só o João, ou Maria, ou Fernando, ou quem for. Olha, venha cá, por favor. Olha, parabéns. Onde eu fiz no almoço, não é? Fui almoçar e no final pedi para chamarem a cozinheira. Pronto, a cozinheira vinha com medo, como que o seu pai vai-me acarralhar. Ela deve ter a ideia de que quando alguém chama à mesa, que é para ralhar. E então, dei-lhes parabéns. Ela começou a chorar. E eu assim, então, mas, seu padre, quando vem aqui, a vezes, é só para fazer ralhar e o senhor elogiou-me. Então, mas merece. Está 5 estrelas, está parabéns. Aceito os elogios. É curioso que nós, na nossa vida, aceitamos mais rapidamente um insucesso, uma crítica, do que um elogio. O pessoal também faz mais críticas do que elogios. Passamos a vida a criticar. Desde a nossa meninice, as pessoas apontam mais os nossos defeitos que as nossas virtudes.
Uhum. Se perguntarmos a quem está a nos ouvir, perguntem-se 3 virtudes, 3 defeitos. Rapidamente os defeitos a gente diz tal. Virtudes, não sei. E depois queremos ser modestos. Não vou dizer isto, senão parece mal, é orgulhoso, arrogante. Não. Mas que não trabalhamos este lado positivo da vida, e toda a nossa vida as pessoas criticam-nos e apontam-nos o dedo, desde logo nossos pais, falhas nisto, mas as virtudes não nos dizem. O que é importante. E quando a gente termina uma operação, faz uma operação, se é um serviço, é bom ver um elogio. Então, criticar menos e elogiar mais. E quando nós temos este tipo de padrão na nossa vida, também atraímos coisas diferentes à nossa vida. Ouvimos coisas bonitas. Recordo num funeral que fiz, fez surpresa para mim, não é? Nós chegámos ao caixão, a pessoa, antes de eu falar, deu-me um abraço e agradeceu-me. E não disse nada. Só ela vinha a falar e eu dei-lhe um abraço, dei-lhe o braço para baixo, e quando chegamos ao caixão, deu-me um abraço a ela e agradeceu-me. Eu não fiz nada, acompanhei. E isso também toca-nos o coração. Mas é que é possível isto? Porque é que isto acontece? Então, quando nós começamos a criar este caminho, este projeto, esta forma de estar, então a esperança já se torna como um motor para uma construção além mais. Então, viver a esperança é viver com a minha própria vida, com o meu próprio coração, na minha própria identidade, na minha própria realidade, como um elemento que deve construir, agregar, projetar, mas ampliar sobretudo a nossa vida e a vida daqueles que nos rodeiam. Portanto, e não é ficar naquele marasmo do está bem assim, está mais ou menos, mas de uma exigência pessoal que se cria. E para essa exigência pessoal que se cria, também é importante conhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, não ficar nelas, não ter aquele espírito de Gabriela, sou assim, nasci assim, morrer assim. Não. Tomar consciência delas, trabalhá-las, para corrigir paulatinamente, gradualmente, mas essa dimensão de que nós somos fracos e frágeis também faz-nos ter uma capacidade de empatia, de compaixão com as outras pessoas, porque eu não sou melhor que aquela pessoa que errou. Eu erro como ela. Olha, eu tenho feito esta experiência. Quando as pessoas chegam à minha beira e dizem: ai, seu padre, olha, ouvi dizer isto, aquilo, dizer aquilo. Pá, isso é nada, eu sou bem pior que isso. E quando digo isto, atrapalha, desmonta. Porque a nossa reação primeiro é: ai, quem é que disse isso? Por que diz aquilo? Que injustiça! É sempre de rejeição e proteção. Mas a gente dizer assim: tem razão, cara, mas olha, ainda ele foi simpático, eu sou pior do que isso. Quando a gente diz isso, desmonta, acaba ali a conversa. Não diz isso por um folclórico, não é? Sim. Mas é a consciência que nós somos fracos. E quando temos essa fraqueza, também somos compassivos. Olha, erraste, deixa lá, mas olha, eu confio em ti. Vamos mais uma vez, anda lá. Mais uma vez. Isso também gera confiança à pessoa que errou. Diz: olha, acreditou em mim aquela pessoa. Ele acreditou em mim. Não me julgou, não me criticou. Deu-me uma nova oportunidade. Agora não posso faltar. Então isto gera também em nós uma consciência de compromisso. Senão a gente foge. Não é connosco. É com o outro. E depois temos o risco maior, que é fugir de nós próprios. E quando nós fugimos de nós mesmos, quando a gente foge dele próprio, entramos no carro, ligamos músicas, ninguém se ouve, ninguém se escuta. Ninguém escreve sobre ele próprio. É importante. Não para termos esta dimensão autorreferencial, não é isso. Mas para nos ajudar nesta compreensão de quem nós somos. E quem nós somos também nos ajuda a compreender aquilo que nós devemos nos libertar das amarras que nos prendem. Nós guardamos muita coisa estragada. Olha quantas raivas e ódios e incompreensões guardamos no nosso coração. Pois, sobre aquela pessoa, não interessa. Encontramos com ela e rapidamente aquilo parece que é como um foguete em nós. E pá, a gente até muda, até fica, nosso semblante fica diferente, nossa energia, ficamos mal expostos, aquilo. Temos coisas estragadas lá dentro. Alguém guarda coisas estragadas em casa? Tu guardas o leite estragado em tua casa? Eu guardo direitinho. Às vezes apercebo-me que ele já está estragado. Mas não bebes, botas fora. E é a hora de deitar fora. Então porquê que não botamos fora tantos sentimentos estragados temos em nós? Temos tantos sentimentos estragados por algumas coisas. Saber largar. Só que temos aquela imagem em nós que o povo nos diz e que nos ensinaram, não é? Quem não se sente, não é filho de boa gente. Então, senta-te.
Não, isso é o ego a falar em nós, é o diabo a falar em nós. Não podemos estar ouvidos. Saber perdoar, larga, liberta. E quando a gente começa a ter essa capacidade, claro que sozinho muitas vezes não somos capazes, então rezamos. Ou seja, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a perdoar isto. Ajuda-me a perdoar aquele outro. Tive uma vez uma senhora que me dizia uma coisa muito bonita. Dizia assim, pá, eu tenho estado a rezar só uma coisa. Então diga lá, olha, para perdoar determinada pessoa. Peço todos os ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a perdoar. Primeira semana foi muito difícil, mas agora passo por ela, não sinto nada. E também foi um milagre. Quando a gente começa a rezar, ajuda-me a perdoar, a gente liberta-se daquele sentimento. Porque senão a pessoa vive a vida dela, feliz, tranquila, serena, e nós estamos doentes. Lançaram-nos a bomba, vivemos aquele veneno, estamos naquele veneno constante. Então porquê é que estamos com coisas estragadas connosco? Para quê? Vale a pena. Ai, mas Muitas vezes do outro lado não há qualquer preocupação. dizem que a vida seguiu a vida. Está a fazer a vida dele ou dela, tranquilas. Assim vês nas relações. Acabaram as relações de alguém, de um casal, não é? E depois se a outra pessoa vê que a outra está feliz, ai, que ele fica danada, como é que é possível? Já esqueceu, já mudou. Mas mudou o quê? Esqueceu o quê? Está a vida dela, faz a tua. Apaixona outra vez por ti próprio ou por ti própria. Deixa-te que a vida te toca novamente. Reconstrói-te, reconfigura-te. O que é que aprendeste com isto? E depois nós temos este hábito de fazer loop, não é? Nós seguimos padrões. Que aquele errou de uma maneira. A seguir vão escolher uma pessoa igual àquela. A ver se aquele resulta. Não. Antes de fazer esse momento, para, recompõe-te, reconstrói-te, reza, organiza-te, restabiliza-te. E a partir daqui segue um caminho diferente. Não um caminho ao teu jeito, ao teu estilo e ao teu modo, ao teu gosto, mas reza esse processo. Quando se diz isto, não significa que anularmos a nós mesmos. Não. É dizer ao Nosso Senhor, olha, eu gostava de uma vida diferente, eu gostava de fazer assim, mas eu confio em ti. Se calhar, para mim era por aqui. Mas olha, se me das para a esquerda, eu não vou reclamar, não vou fazer birras, deixa-me ir contigo, mas eu confio em ti. É a pessoa que tu me escolhes para a minha vida, é aquela que eu quero que seja. E quando temos este perfil, inicialmente a gente vai ali a arranhosar, mas depois, ai que bom Senhor, quero-me meu amigo é que tu és. E tudo muda a nossa vida. Eu tenho essa experiência na minha vida. Sempre que tenho que tomar uma decisão, consulto Nosso Senhor, é o que tu quiseres. E às vezes, olha, a gente muda uma paróquia, não queria mudar, fica cá dentro um sofrimento, até uma certa angústia, até revolta, Senhor, estava tão bem ali, porquê? Mas depois o tempo mostra como nós estávamos enganados. E como aquela mudança, aquela circunstância, até me ampliou, transformou, mudou-me, tornou-me muito melhor do que eu era. Mas claro, tudo passa por esta capacidade também de me deixar dar. Tal esperança de acreditar, não como otimismo, não, confio. Tu és o sopro, Jesus, da minha vida, o sopro do meu barco. Aí vamos lá, para onde quiseres. A minha obrigação é estar aqui a timonar, ok, para a esquerda, eu estou seguro aqui, agora vamos embora. E as coisas acontecem, e estarmos atentos a quem nos visita e incorporarmos a nossa barca, no sentido de vem aí connosco neste caminho. Porque depois, quando entendemos a vida desta maneira, então compreendemos que nós estamos para agregar pessoas, juntar pessoas, levar pessoas connosco no coração e não propriamente as coisas que nos trazem. Ter esperança que alguém que nos guia pelo melhor caminho, não é? O caminho, assim, às vezes nós dizemos, é o meu caminho. Não há o meu caminho. Melhor caminho. Sim. O caminho é só um caminho. Se a gente for pessoa de fé, o caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou. É uma identidade, é um imperativo. Sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quando a gente fala com fé, se ao Senhor, tu és o caminho. Eu vou atrás de ti. O problema, a nossa vida tem cruz. Pois nós temos uma cruz nas costas, não é? Só que o problema é quando tiramos Jesus a cruz pesa mais. Mas quando a gente está com a cruz e com Jesus, Ele leva connosco. Nós não vamos nada. Está a pesar, Ele leva-te, filho, olha lá. Esta é a diferença perentória. Perante um sofrimento, uma agrura, uma contrariedade, é rogar ao Senhor, ajuda-me a levar a cruz. Eu confio em ti. É criar esta relação quase ontológica, isto é, a relação muito íntima com Ele. Ele leva-nos para o caminho, que é Ele. Vamos atrás dele. Então começamos aquela visão de sermos crianças que vai de mão dada atrás.
A gente é tão curioso ver os meninos que vão ao colo dos pais e das mães, não é? Para qualquer lado. Eles não importam para onde vão. Confiam, desde que vão com o colo do pai e da mãe, tranquilamente, tranquilos. Quando nós começamos a perceber que mesmo em adultos tivemos esta capacidade de irmos atrás de Jesus, como uma criança que nos, aos pés de Jesus, não temos medo de nada. Vamos ver coisas bonitas e fantásticas. Temos colo. E quando estivermos cansados, ele pega em nós, dá-nos mimo, atora-nos a birras, dá-nos de comer, ou seja, não é como um pai, mas leva-nos num caminho e faz-nos descobrir algo completamente novo e diferente. Isso é bonito. Mas quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, ao nosso estilo, sem ele, nós metemos em atalhos sempre. Só em trabalhos, não é? E é uma canseira, é tudo um desgaste. E por vezes vivemos em mecanismos de ilusão. É muito curioso, eu tenho estado a pensar sobre isto. Quando a gente era miúdo, eu agora vejo com os meus primos mais novos, os filhos dos meus primos carnais, não é? Entre eles, eu gosto de apreciar isto. Mas quando éramos garotos, tínhamos lá 5, 6 anos, já queríamos ter pai 14 ou 15 para a discoteca, não era? Ai, quando tiver aquela idade que eu estou casando, para a discoteca, que vai ser e tal, não é? Ou ir para o liceu, não é? Para aparecermos salas de anos, chegamos àquela fase e aquilo nunca, que víamos aquilo ali à venda vai ser porreiro, pá, quando fomos finalistas ou quando vamos para a faculdade, até que vai ser fixe. Tirar a carta. Temos essas coisas todas, chegamos àquela fase. Quando eu vou ao curso, vou ter o meu dinheiro, vou fazer tudo, é espetacular. Acabamos o curso, o dinheiro há pouco, trabalha menos. Mas daqui aos 30 anos sou capaz de. E vemos isto mais e mais. Chegamos à fase da reforma. Agora para a reforma, vou viver bem. Vem uma doença, vem uma chatice, um aborrecimento, não vemos nada. Quer dizer, andamos sempre a projetar a mais. Ali à frente, ali e ali. Quando chegar lá é que vai ser. E quando vivemos neste estilo, nunca somos capazes de viver o presente. Andamos com este sonho. Vai ser porreiro, vai ser melhor, ao meu jeito. E depois vivemos numa ilusão, numa utopia. Utopia. Uma certa ansiedade também, não é? Claro. Viver o futuro. E não estamos ali. Pelo presente. Porque aquilo também suscita em nós um encanto, não é? A gente via, quando era mais pequenino, via os meus primos mais velhos, e queria ir como eles, não é? Queria fazer com eles, ir com eles. E depois, como era pequenico, não me levavam, não é? Era mais novo, assim, eu ficava, aquilo era uma angústia. Eu estava a ansiar, a chegar à idade deles para poder também. Mas hoje olho e acho de giro, não é? Era assim, que cada coisa no seu lugar. Só que aquela coisa, já queremos ser o que não somos, deixamos ser o que somos. É. E viver quem nós somos, estar ali como nós somos, de compreendermos como nós somos, daquele momento, daquele instante. E isto é tão basilar que nos torna muito simples. Às vezes um café. Para mim, eu estou na minha casa, tomar um café, sento. E fico assim, para bonito, para vazio, tomar um café. Só saborear. Sabe-me tão bem aquilo. Assim, parece uma banalidade, não é? Mas não é. Estou ali. Às vezes acontece, muitas vezes estou cansado, paro o carro. Eu vivo numa terra, não há muito trânsito, posso parar ao meio da estrada, que ninguém passa lá. Ninguém passa. Não, mas parar, olhar para a paisagem, abrir os vidros, ir para a rua, sentar-me no alcatrão, olhar para o sol, ver o pôr do sol. Ali sozinho, naquele silêncio, naquele momento. Aquilo que só nós o que estamos ali a sentir e a perceber. Mas rapidamente ficamos no telefone, entramos em fotografia, temos que postar, temos que mostrar. Para quê? Às vezes é um exagero e não vivemos o momento. Não é? Queremos partilhar. Entende-se, a alegria daquele momento é bonita. Então queremos que outros também a vivam. Ou estamos à espera de uma aprovação dos outros para mostrar ou para validar que aquilo realmente é bom. Mas temos nós a capacidade de estarmos a sós. Só nós. Ali. Saborear cada momento, cada instante, cada ocasião. Isso é tão real que a gente vê na relação com as pessoas. Quando dois corações estão afastados um do outro, berram. Podem estar geograficamente, territorialmente ali colados um ao outro. Mas estão a berrar um com o outro porque o coração voltou-se. Estão voltados, como se estivessem encostam um para o outro. Mas quando os corações estão voltados um para o outro, não se berra, sussurra-se. Sussurrar é próprio quem ama. É o amor, da paixão. É o sussurrar. É como se de repente aquilo se diz é tão frágil, é tão valioso, é tão precioso, que é como se fosse um sopro que tem-se medo de estragar.
Quando nós começamos a aprender a vida como um sussurro, então percebemos que a pessoa que está connosco é alguém que nos transforma e vice-versa. Que a nossa vida também é este sussurrar. E a esperança ajuda nesse propósito. Esta é uma boa forma de terminarmos o nosso primeiro episódio e queria que fizesse aqui um incentivo também a quem nos vê e quem nos ouve para também nos desafiar a partilhar connosco em que momentos é que perderam a esperança, em que momentos é que voltaram a ganhar a esperança e de que forma é que o fizeram. Se quiserem partilhar isso também connosco, nós ficamos aqui Muito bem, é isso mesmo. muito curiosos. A aguardar também as questões e partilhas, e iremos depois também partilhar aqui também aquilo que foram os testemunhos das pessoas que nos estão a ouvir também. Exatamente. Envolver mais quem nos vê e quem nos ouve. Se calhar podemos falar de que também esta temporada temos alguns convidados que irão falar também de alguns assuntos connosco, não é? Para já também ter uma visão mais ampla do que é também a esperança, não é, Tiguinho? Vamos ter novidades, vamos. Não é? É isso mesmo. Obrigado e até ao próximo episódio.